E eu tenho a honra de chamar ao palco para a gente abrir essa nossa conversa, que é o mundo em eleições e o futuro da democracia representativa. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil e professor da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ministro Alexandre de Moraes. Salve, salve, pessoal! E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, por bolsonarista tá não, papai. O bagulho tá doido, Xandão, tira a brava de 1000 graus. Vou trazer aqui a íntegra da fala dele lá no fórum que teve de Brasil e Lisboa e Ibiraipá, aquele bagulho lá de Gilmar Mendes, também subconhecido como Gilmar Palusa. Ei, deixa o like, se inscreve no canal e um comentário, pode comentar qualquer coisa, na dúvida jogam sem anistia aí, mas comenta pra ajudar o engajamento que faz o vídeo chegar bem mais longe, tá ligado não? Vou deixar o vídeo, a fala dele aqui pá na íntegra, na volta eu troco mais as ideias aqui com nós e tamo junto, bora na sacada aqui. Com enorme satisfação que ouviremos agora o ministro Alexandre de Moraes. Ele dispensa qualquer apresentação, foi para o sistema judiciário brasileiro, para a democracia brasileira, foi fundamental para que nós estivéssemos aqui hoje, inclusive, porque, como se tem notícia, houve ataques ao sistema eleitoral brasileiro, houve ataques à democracia brasileira, e foi pela firmeza do ministro Alexandre e dos seus pares que ratificaram as decisões ali, por vezes, que precisaram ser tomadas em momentos dramáticos, com sacrifício pessoal seu, de sua família, mas ele os enfrentou. Eu costumo dizer para ele que nenhuma outra pessoa teria condição de fazer o que ele fez naquele momento. Então, é com muita satisfação que, nesse momento, vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente me desculpar que eu estou um pouco afônico, para a sorte de todos, eu vou ter que falar só 15 minutinhos, como diria o nosso presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cumprimento aqui no plenário, cumprimentando também meus colegas do Supremo Tribunal Federal, nosso anfitrião, o ministro Gilmar, ministro Zanin, ministro Flávio Dino. Cumprimento o ministro Luiz Felipe Salomão, o coordenador desse painel, em seu nome cumprimento todos os amigos aqui presentes do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento o professor Vitalino Canas, o professor Ricardo Marque, que dividirão o painel comigo. Também quero cumprimentar todos os professores, em nome do decano presente aqui da Universidade de São Paulo, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que tive a honra de ser aluno tanto na graduação quanto na pós-graduação. Cumprimentar o nosso Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, e cumprimentar aqui também toda a classe política, em nome desse grande constitucionalista, grande advogado, grande político e grande presidente da República, que mostrou que é possível governar sem polarizar, que é possível governar conversando, mas mais importante é que é possível governar ouvindo. Quero cumprimentar, então, toda a classe política em nome do presidente Michel Temer, que muito me honra com a sua presença. E antes de começar, quero pedir água para o ministro Salomão. No sentido literal da palavra, não no sentido metafórico. Ministro Barroso, isso que é moral, hein? Pedir água para o Corregedor Nacional de Justiça. E não estou economizando. Obrigado.
O tema que é proposto é o mundo e eleições e o futuro da democracia. Eu gostaria de começar com uma rápida reflexão de que o perigo que nós vivemos é o mesmo perigo de sempre, é um perigo tradicional. O desafio que nós estamos enfrentando é um novo desafio, em virtude de características, circunstâncias diferentes. O perigo é o mesmo. O perigo é sempre a exploração de determinadas condições sociais, condições econômicas, traumas, frustrações por grupos políticos que alavancam o populismo, transformando ou pretendendo transformar a democracia numa demagogia. Aristóteles já tratava disso em 300 anos antes de Cristo. Então, o perigo é esse. Sempre há, na espreita, na obscuridade, sempre há grupos que pretendem desvirtuar a democracia, atualmente com a utilização dessas duas palavras, liberdade e democracia, usando para desvirtuá-la, transformando-a na deturpação da ideia de democracia, que é a demagogia, para instalar um populismo. E com isso afastar gradualmente o Estado democrático de direito, com o retorno à exceção, com o retorno a um regime de exceção, com o retorno a ditaduras, a tiranias, com o afastamento do Estado democrático de direito. Esse perigo existiu durante toda a história e nós vivenciamos mais recentemente de forma global no primeiro quartel do século passado, com o surgimento do fascismo, do nazismo. Então é um perigo real, é um perigo concreto, é um perigo, e mais adiante eu vou citar, é um perigo que após a Segunda Guerra os países tentaram colocar mais obstáculos para conter, mas é um perigo constante. O desafio é diferente, porque os métodos utilizados por esses novos grupos são diferentes. As condições existentes são diversas. E eu saliento aqui a diferença desse desafio em 2 pontos. Um deles, que foi tratado longamente aqui em outros painéis, principalmente hoje no painel pela manhã, não existia, para que esses grupos avançassem contra a liberdade, para que esses grupos avançassem contra a democracia, não existia um fortíssimo obstáculo que se chamava jurisdição constitucional. Após a Segunda Grande Guerra, exatamente para dificultar o acesso de grupos fascistas, nazistas, de golpistas ao poder, foi uma exigência dos aliados que as constituições italiana, lei fundamental alemã e japonesa instituíssem alguma forma de jurisdição constitucional. Porque tanto na Itália quanto na Alemanha, o nazismo e o fascismo, Mussolini e Hitler, chegaram ao poder pelas regras parlamentares, desvirtuando as regras parlamentares, mas chegaram ao poder pelas regras do jogo. Se colocou um obstáculo a mais. Obviamente, nenhum jurista, nenhum cientista político, ninguém diz que se houvesse, à época, jurisdição constitucional, não existiria o fascismo, não existiria o nazismo. Não é isso. Mas se criou e se aproveitou a ideia keysiana, de 20 anos antes do final da guerra, se aproveitou para criar um novo obstáculo. Então vejam,
Por que eu digo que esse é o primeiro ponto que muda o perfil do desafio? Porque, a partir desse obstáculo, nós estamos verificando que esse novo populismo, ele tem, seja na Hungria, seja na Polônia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, esse novo populismo tem um inimigo. O inimigo é o Poder Judiciário. O inimigo é a jurisdição constitucional. Por que não havia isso antes? Por que o fascismo não precisou disso para chegar ao poder, atacar o judiciário? Porque o nazismo não precisou? Porque não havia esse obstáculo. Então, o fortalecimento da jurisdição constitucional fez com que o judiciário, ao se colocar como um grande obstáculo à quebra do Estado Democrático de Direito, se transformasse também no grande inimigo desse novo populismo. O outro elemento diferencial desse desafio de se manter a democracia, de evitar os ataques populistas, de evitar o golpismo, de garantir as eleições, é que hoje existe um instrumento, eu diria, é uma verdadeira bomba atômica de comunicação. Um instrumento que se permitiu ser instrumentalizado contra a democracia, que são as redes sociais. Esse é um desafio que não existia também nos ataques anteriores ao Estado Democrático de Direito. Então, nós temos a conjugação desses dois fatores, muito bem trabalhada essa conjugação por esses novos grupos populistas, que eu venho já há algum tempo denominando de um novo populismo extremista digital. Hoje, para que nós possamos garantir a democracia, para que nós possamos garantir eleições livres, para que nós possamos garantir que a vontade do eleitor não seja desvirtuada, não seja manipulada, hoje todos os democratas, não importa qual a coloração ideológica, se pegarmos a classificação tradicional, esquerda, direita, centro, liberal, conservador, não importa, todos que sejam democratas têm que combater esse novo populismo digital extremista, que de forma absolutamente competente soube manipular as redes sociais, soube trabalhar as redes sociais, soube capturar a vontade de vários grupos para com isso desvirtuar a legítima vontade do eleitor. Olha, nós temos que nos perguntar como que esse novo populismo digital, extremamente radical, como que ele achou um terreno fértil para isso? Porque o perigo de ditadura, seja no primeiro quartel do século passado, seja agora, acaba surgindo por um certo descontentamento da população. Alemanha, Itália, após o Tratado de Versalhes, principalmente a Alemanha, a penalização da população, depois não é verdade dizer que só o Tratado de Versalhes foi o causador da crise econômica alemã, porque a Alemanha já começava a se recuperar quando houve a crise da Bolsa de 29 e os empréstimos às empresas da Alemanha eram quase todos os Estados Unidos, mas a situação econômica, a falta de comida, a falta de emprego, fez com que houvesse um terreno fértil para o populismo. Qual foi o terreno fértil para esse novo populismo digital? Por que houve um terreno fértil?
Se nós formos verificar pós-Segunda Guerra, com fortalecimento das democracias, com todos os problemas que os regimes democráticos têm, os países que mais se desenvolveram são os países que adotam Estado democrático de direito. Se nós formos comparar índices de saúde, educação, mortalidade infantil, fome, nós vamos ver que, em que pese principalmente a África e várias partes da América Latina têm grandes problemas, mas houve uma evolução. Mas essa evolução, num determinado momento, ela estagnou. Essa evolução, com a extrema concentração de renda, ela começou a mostrar que o modelo econômico junto, e se fez a ligação desse modelo econômico falho, de distribuição de renda com a democracia, estaria deixando a desejar. Soma-se a isso, e tudo isso foi explorado por esse populismo digital extremista, que preparou os algoritmos nas redes sociais exatamente para atingir esses temores dos grupos. A tudo isso foi somado aquele senso de nostalgia de diversas pessoas com a inclusão de novos grupos antes, sem qualquer acesso à saúde, qualquer acesso à educação, qualquer acesso ao lazer. Nós tivemos aqui uma somatória. Num determinado momento, as democracias possibilitaram maior acesso aos grupos economicamente mais frágeis, só que houve uma estagnação. E principalmente o que se chama tradicionalmente de classe média, essa classe média, isso no mundo todo, essa classe média começou a se sentir prejudicada. Não acusando o modelo, em vários pontos já saturado, modelo econômico saturado, mas acusando aqueles que chegaram num novo patamar. Se volta o discurso de ódio contra estrangeiros, se volta o discurso de ódio contra cidadãos do mesmo país, mas que vêm de regiões mais pobres, o discurso de ódio contra mulheres, negros. Esse pessoal todo está tirando o nosso emprego, está tirando a nossa renda. A estagnação do modelo econômico e a visão deturpada de alguns de que isso se deu porque novas pessoas atingiram um melhor patamar, esse foi o terreno fértil para esses grupos populistas, que passaram a manipular as redes sociais com um discurso de ódio. Discurso de ódio contra exatamente esses grupos que tradicionalmente são chamados de minorias. As mulheres, os homossexuais, os negros, os estrangeiros. No Brasil, os brasileiros de estados menos favorecidos. E essa extrema-direita radical, isso começou nos Estados Unidos, soube aproveitar as redes sociais para criar bolhas em relação a esses discursos de ódio e, a partir dessas bolhas, capturar ou tentar capturar a vontade do eleitor. Isso foi feito de forma científica. Naquele momento, lá atrás, e todos se recordam que as redes sociais, elas iniciaram como uma grande voz da democracia. As primaveras árabes, a Primavera Árabe, onde países que não tinham direito de reunião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, as redes sociais ainda, de uma maneira insólita, elas que reuniam as pessoas. Esses grupos perceberam o grande poder
de reunião das redes sociais. E passaram a atuar para o direcionamento de notícias, algoritmos, desinformação, a partir do que a pessoa quer ouvir e acelerando, eventualmente, aqueles traumas, aqueles ódios que a pessoa tem. Isso foi aproveitado tanto do ponto de vista econômico, primeiro do ponto de vista econômico. Quantas pessoas aqui, hoje o professor Paulo Gonet até disse que tinha grampeado, né, o telefone de todo mundo na palestra dele. Quantas pessoas já não disseram assim, ó, eu estava conversando no meu celular, eu falei que ia comprar um carro vermelho. Ó, nunca mais parei de receber e-mail de carro vermelho. Estão me grampeando. Não estão te grampeando. Você consultou. Se você consultar uma vez na vida que você quer comprar um carro vermelho, Google guarda aquela informação, as empresas que pagam direcionam o algoritmo para aquilo. As redes sociais têm mais informações de cada um de nós que a pessoa que mais te conhece na vida. E tudo de graça, porque nós fornecemos essas informações, eles trabalham essas informações, direcionam os algoritmos a partir da consulta, para capturar a sua vontade. Ah, mas como capturar a minha vontade? Eu sou livre para... Você faz uma consulta, as 50 primeiras coisas que vêm é o que eles querem que você veja. Você não vai seguir nisso. Você, naquelas primeiras que vêm, por que uma vem antes da outra? Qual é a regra dessa ordem? É isso que se exige, e hoje mundialmente, e a União Europeia, ano passado, aprovou 2 importantes leis, que as redes sociais fixem. A transparência nas regras algorítmicas. Por que quando eu procuro o nome do ministro Salomão, por que vem primeiro essas notícias? Se determinado buscador é contra ele, por que vem essas criticando? Por que não vem nenhum elogio? Qual é a regra? Quais são os critérios? A mesma coisa que os grandes grupos econômicos, inicialmente, e são os grandes grupos norte-americanos, fizeram para capturar a vontade do consumidor, num determinado momento disseram, olha, se nós podemos ter o poder econômico, por que nós não vamos ter o poder político? E aí começaram a classificar os grupos. Esse grupo é mais conservador, esse grupo consulta mais questão do aborto, por exemplo. Esse sobre armas, consultas legítimas. Só que a partir dessas consultas, começaram a bombardear as pessoas com informações que lhes interessavam. Uma série de iniciais, informações verdadeiras, e a partir daí a desinformação. Ou seja, aquela pessoa é contra o aborto, por exemplo. Uma série de informações e, de repente, começa a acusar o seu grupo político adversário de abortista. E desvirtua a informação. É assim que atuam esses grupos. É assim que esse novo populismo digital extremista atua. Com a conivência total das redes sociais. Se no Brasil as Big Techs, não que eu concorde, porque já sabia que eram coniventes, mas se no Brasil as Big Techs podem dizer que antes do dia 8 de janeiro não sabiam que estavam sendo instrumentalizadas, depois do dia 8 é impossível elas afirmarem isso. Por isso que é necessária uma regulamentação imediata. Uma regulamentação... Uma regulamentação minimalista.
Ninguém quer dizer, e essa é outra desinformação, essa é outra fake news que esses grupos colocam para evitar uma regulação, ninguém quer dizer o que eles podem ou não colocar. Ninguém quer definir o que é notícia verdadeira, o que é fake news, stricto sensu. O que se pretende é transparência nos critérios. Transparência nos critérios algorítmicos. E o que se pretende é que conceitos objetivos não possam ser veiculados. Eu fiz inúmeras reuniões com as Big Techs e numa delas eu perguntei, pornografia infantil, pedofilia e direitos autorais, que eles morrem de medo, porque aí indenizações milionárias, principalmente dos Estados Unidos. Vocês retiram do ar como? Eles disseram, principalmente, é o índice maior, pedofilia e pornografia infantil. 93% dos vídeos e notícias sobre isso, eles retiram antes de ter um like. Entrou a inteligência artificial, que pode ser utilizada para o bem, retira, porque eles têm todos os parâmetros. Os outros 7% que eles fazem, aí, na dúvida se aquilo é uma pesquisa científica, um debate, eles remetem e em 2 horas uma comissão de pessoas analisa para retirar ou não. 93%. Eu perguntei, e não é possível fazer isso com mensagens nazistas, racistas, misóginas e contra a democracia? Eles falam, desde que se fixe no algoritmo os critérios objetivos. Olha, nazismo, todo mundo sabe o que é, até o nazista sabe. Fascismo também, racismo. Atos antidemocráticos, só colocar as previsões legais do que caracteriza. Eu falei, então por que vocês não fazem? E várias delas disseram, se todo mundo fizer, nós fazemos. Se não, não. Por quê? Questão econômica. Só tem 2 coisas que dá dinheiro nas redes sociais. Ódio e o que é muito fofo. Ódio é matar, nazismo, coisa pesada. E aquele cachorrinho que é irmão de um coelhinho. Todo mundo aqui já viu, finge que não, mas já viu. Aquele leão, a leoa que cuidou da pata que nasceu. Você olha, fala, Eles disseram, só isso dá dinheiro. Só isso dá like. É o ódio, é o discurso machista, o discurso de rompimento, é o discurso nazista. E é a coisinha bonitinha. O meio termo, discussões, eles mesmos dizem, isso não é para rede social. Eles aceitaram ser instrumentalizados. Se é possível, por que não fazer? E é isso que se pretende na regulamentação ao Congresso Nacional. Nosso deputado Brito, aqui presente, cumprimento também, já várias vezes, durante a minha presidência no TSE, esteve presente nessas conversas. É isso que se pretende, é isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez nas eleições de 2022, é isso que agora nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral está previsto. E se é possível tecnologicamente fazer, por que não fazer? Nós não teremos sossego nas eleições, em nenhuma eleição no mundo todo, se nós continuarmos a permitir que as redes sociais, que as Big Techs sejam terra sem lei, que elas não tenham responsabilidade, que elas ganhem, monetizem em cima dessas notícias, sem nenhuma responsabilidade. E aí uma outra regra, que até na época da discussão da comissão presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, sobre o Código Civil, eu sugeri,
Vejam, eu particularmente colocaria um artigo só. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. E a justiça aplicaria isso. Nós teríamos resolvido o problema. Como não é muito técnico, né, essa redação, o que nós deveríamos colocar? Quando você é responsável no mundo real, você deve ser responsável no mundo virtual. As Big Techs, elas dizem o seguinte: nós somos só meros depositários de informação. Não tenho culpa se alguém coloca uma informação nazista, se tem alguma informação fascista. Se você tem um depósito na vida real e você aluga para alguém, você alugou, fez o contrato de locação e a pessoa passa lá a traficar drogas. O tráfico ainda é crime, viu? Não se preocupem. Se passa a traficar drogas, faz um laboratório de cocaína. Se você não sabe, você não pode ser responsabilizado. Você descobre e no mês seguinte você monetiza. Você faz um aditamento ao contrato e pede mais 10%. Você passa a ser responsável. Se você está monetizando o discurso de ódio, se você está direcionando os algoritmos para que esses discursos, essas mensagens cheguem mais rapidamente, para que o proveito econômico da sua empresa seja maior, você é responsável. Basta aplicar a regra normal de responsabilidade civil. Porque senão nós vamos ter a deturpação da vontade do eleitor. Do ponto de vista eleitoral, essa instrumentalização, o ministro Mauro Campbell bem sabe, atuamos juntos no TSE, assim como o ministro Salomão, do ponto de vista eleitoral, essa instrumentalização das redes sociais desvirtua, porque a partir do momento que as redes sociais, as Big Techs, têm todas as informações das pessoas, direcionam notícias fraudulentas, capturando a vontade do eleitor. É muito mais eficaz do que o horário eleitoral. Nós todos sabemos que, tirando uma ou outra pessoa, geralmente parente do candidato, ninguém assiste o horário eleitoral. Tanto que a legislação mudou para aqueles spoilers. No meio de alguma coisa aparece, aí você não consegue fugir. Mas, na rede social, não. A pessoa busca uma informação, ela vem bombardeada. Isso é criminoso. Isso é atentatório contra a democracia. Nós, no Tribunal Superior Eleitoral, encerramos uma fase, só para vocês verificarem como isso é perigoso. Os algoritmos desvirtuando a vontade do eleitor. Nós encerramos a fase do chamado, eu chamei assim, no acórdão, do estelionato eleitoral informativo. Você ia no Google e colocava lá, você quer votar no candidato X. No que você busca o X, o candidato Y, que era contra ele, tinha pago oficialmente, declarado para a Justiça Eleitoral, pago para o Google, e aparecia isso. Você não quer conhecer o candidato Y antes do X? E colocava 50 notícias desse candidato. Aí você queria voltar para o seu. Não, mas conheça também outras coisas que o candidato Y fez. A pessoa desistia. Isso é um estelionato. Era feito às claras. Imaginem o que é feito às escuras. Então, há necessidade para que nós, e é exatamente esse o tema, o futuro da democracia, para que nós possamos garantir uma estabilidade maior. Hoje, o maior perigo à democracia e ao Estado de Direito é a instrumentalização das redes sociais por esses competentíssimos grupos extremistas. Esse novo populismo digital extremista, a que todos nós
da área jurídica não demos bola há 10, 15 anos atrás, essa é a verdade. O mundo democrático achou que isso não fosse dar em nada. Foram extremamente competentes, é muito dinheiro envolvido, é muito poder envolvido, é muita manipulação envolvida. E isso afeta o que há de mais sagrado na democracia, que é a vontade livre do eleitor. O eleitor deve ser bombardeado de informações verdadeiras. O eleitor tem direito ao livre mercado de ideias verdadeiras, não manipuladas, não fraudulentas. Porque ao mesmo tempo que esse populismo extremista, via algoritmos, dirige notícias fraudulentas, desinformação, ao grupo de eleitores, também suprime outras notícias. Por isso, e essa eu já vou para o encerramento, por isso que os dois ataques principais desses grupos extremistas foram quais? Primeiro, a imprensa tradicional, e depois ao judiciário. A imprensa tradicional, e aqui eu fecho aquela ideia de que o desafio é diferente, porque hoje nós temos jurisdição constitucional e temos esse novo instrumento. Você precisou, primeiro, desacreditar a imprensa tradicional, bombardear a imprensa tradicional, para colocar no mesmo pé de igualdade um influencer que ninguém nunca ouviu na vida e que fala desde o empate trágico do Corinthians com o Cuiabá, até a guerra da Ucrânia, ele entende de tudo. Coloca lá especialista, só que tem 30 milhões de seguidores. Igualou a opinião dessa pessoa, igualou não, a opinião dessa pessoa chega a 10 vezes mais do que todos os telejornais juntos. Só que a mídia tradicional, com todos os erros e acertos que todos temos, a mídia tradicional tem responsabilidade. As redes sociais hoje são irresponsáveis. Por isso que o primeiro ataque foi em relação à mídia tradicional. E o segundo ataque foi em relação a quem? A quem competia garantir a informação correta, a quem competia garantir os direitos fundamentais contra racismo, nazismo, misoginia. Então se passou a desacreditar o poder judiciário. Polônia, Hungria, sempre igual. O manual do ditador populista é sempre igual. Começa igual e, graças a Deus, tirando um ou outro país, sempre termina igual também, não dando certo. Tentaram agora novamente na Bolívia. Mas há um manual. Vamos desacreditar quem pode ser um obstáculo desde a Segunda Guerra aos governos tirânicos, o judiciário. E há 3 formas de fazê-lo. A cooptação, como em vários países isso ocorreu. Você traz para o seu grupo também o judiciário, principalmente as Cortes Supremas. É uma verdadeira aqui oligarquia. A complementação. Se você não consegue cooptar, vamos complementar. Vamos mudar a composição. Vamos aumentar o número. Qualquer semelhança é mera coincidência. O AI-2 fez isso, de 11 para 16. Há poucos anos atrás, no Brasil, se discutia aumentar de novo para 16 os ministros supremos, ou pode diminuir também, como a Polônia fez. Diminui 5 anos a aposentadoria compulsória e vale retroativamente. Tiraram à força 5 juízes do Tribunal Constitucional da Polônia, inclusive o seu presidente. Se não consegue cooptar, se não consegue complementar, porque aí precisa, geralmente, para dar esse golpe, do apoio do Congresso, do Parlamento,
Vamos ao terceiro método, confrontar, que foi o que ocorreu no Brasil. Confronto aberto, direto, utilizando as redes sociais para desacreditar, para ofender, para ameaçar, não só o judiciário enquanto instituição, mas os juízes enquanto pessoas e as famílias dos juízes, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Só que o que não contavam, isso em outros locais do mundo também, é que o Poder Judiciário brasileiro é independente. O Poder Judiciário brasileiro é corajoso. O Poder Judiciário brasileiro, sob a chefia do Supremo institucional, do Supremo Tribunal Federal, dentro de todas as regras constitucionais, sobre reagir às agressões, sobre aplicar a legislação, sobre fazer valer a Constituição, garantiu as eleições, garantiu a transição, garantiu a posse e vai garantir a responsabilização de todos os culpados pelo dia 8 de janeiro. Muito obrigado. Belíssima exposição, ministro Alexandre, conhecimento de causa, experiência, vivenciou aquilo. Eu devo te dizer que eu recebi mensagens da direção pedindo que eu controlasse o tempo. Eu pensei bem, falei, Laura, Francisco, eu não vou me meter nisso. Porque ele tem um inquérito lá, né? Aliás, aproveitando, dentro da brincadeira, tem que dizer que é brincadeira, né? Senão... Como que faz para, quando consultar o meu nome, vir só a parte dos elogios? Como é que a gente faz isso? Tem que mudar muito. Mas foi uma belíssima exposição, com conhecimento de causa, com densidade. Literalmente uma aula, papai. Com o salvador da democracia do Brasil. A internet é uma viagem, né? Não, o cara lá em Portugal. E, meu velho, agora eu só fico viajando porque, tipo, a Primavera Árabe ele relativiza, tá ligado? Não a ação das mídias sociais e pá. E esse bagulho já rolava de antes também ali no leste europeu, tá ligado? Não? Ah, meu velho, porque eles levam em consideração só quando o bagulho chega nos países ocidentais, né? Enquanto os bagulho tava indo pra cima dos países e pá, pra atingir na Rússia, Índia, China, blá e pá. Aí ele nem leva em consideração, é a cara dessa fita. Entendi tudo agora. O bagulho foi doido, que esses bagulho quando começou, meu velho, era só com os países que não colavam, com os Estados Unidos, com os países da OTAN, tá ligado não? E eram os países da OTAN mesmo que promovia isso no final das contas, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Aí quando começou a rolar esses tumultos e pá, que a galera viu, meu velho, a China, a Rússia ainda se ligou, começou a fazer também, entrar na brincadeira, tá ligado não? E começou a tumultuar os países ocidentais. Doideira, meu velho, essa galera é muito ruim por causa de poder, isso tudo por causa de poder. Doideira. Enfim, rapaziada, vou encerrando já os vídeos por aqui. A quem assistiu até então, meu muito obrigado. Se inscreve no canal se não for inscrito, aperta no like e deixa comentário louco aí, tá ligado não? Pode comentar qualquer coisa, viva Xandão, viva Lula, viva a democracia, viva Dino, viva o canal Filosofia Marginal, tá ligado não, papai? Ei, meu velho, o bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão. Confia que vai chegar em Bolsonaro, velho, tô esperando, tá ligado não? Que venha muito churrasco pra nós, papai, fogo no gado. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!